A live acabou caindo aqui, voltemos de novo, né, para outra live. E o tema da live é o qual é a palavra mundo não existe na Bíblia, tá? Para quem está entrando agora, claro que aqui pelo YouTube vocês não vão conseguir ver a live embaixo, né? Porque eu não vou compartilhar um pedaço. Mas vamos lá, vamos reiniciar recapitular aqui, tá? Eu estava fazendo uma live aqui embaixo, ela acabou caindo no Facebook, tá? Talvez tu esteja olhando no YouTube e não vai aparecer essa queda que deu na live ali, tá? Porque ela caiu. Mas assim, ó, vamos recapitular. Hoje nós vamos falar sobre a palavra mundo. A palavra mundo não existe na Bíblia, tá? Mas, irmão Douglas, como é que a gente vê na Bíblia Deus amou o mundo? Como é que a gente vê na Bíblia o mundo jaz no maligno? Pois é, o que tu vê lá foi algo que foi traduzido para nós. A Bíblia foi escrita no grego, no hebraico, no aramaico. E aí quando tu pega ela na nossa versão em português, já é um outro tipo de entendimento ali que é colocado. Aí utilizaram a palavra, traduziram para nós pela palavra mundo, tá? O que antes não era mundo, na Bíblia se tornou mundo quando traduziu para o português. Então o original seria Aion, tá bom, pessoal? Então, povo de Deus, né? Quem chegou agora na live aí, talvez eu nem cumprimentei na entrada aqui, porque eu tava numa outra live, ele caiu e eu retornei de novo para não parar o assunto, para não parar o tema, tá bom? E deixei lá embaixo lá o corte lá, tá bom? Porque já tinha irmãos ali que estavam entrando, tá bom? Peço para vocês que se inscrevam no canal, que vocês compartilhem para que outras pessoas venham entender que esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui é um conteúdo bom, certo? E outras pessoas venham ser alcançadas através desse nosso trabalho. Deixa eu liberar essa live, que nós entramos novamente aqui para outras pessoas agora, tá bom? Precisamos liberar essa live, vamos ver se... Isso, já abriu aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui para outras pessoas já assistirem. A palavra mundo não existe na Bíblia. Você já viu isso que já trouxe outras lives sobre esse assunto, tá? Que essa palavra mundo não existe na Bíblia. Eu já trouxe outras lives lá no meu canal, mas eu resolvi fazer mais uma aqui novamente para trazer outros detalhes agora, tá bom, pessoal? Então às vezes eu trago outros detalhes nas lives que eu tô fazendo, nem sempre é a mesma coisa. Por isso que é importante você estar assistindo tanto lá quanto esse que eu vou fazer agora, porque aí vocês vão entender que tem coisas importantíssimas aí que envolvem. Deixar um fundo aí para relaxar um pouco, né? Então assim, vamos lá, vamos ler um texto da Bíblia aqui em João capítulo 18, tá? E o versículo de número... Só foi rasgado o texto da Bíblia aqui, né? E o versículo de número, João capítulo 18... eu tô em Jó, pera aí. João 18, pega a tua Bíblia, versículo 36, tá? Vamos ler essa passagem bíblica aqui para a gente entender algo que é interessante. Lembrando que eu vou mostrar na Bíblia hebraica, no grego, que não existe a palavra mundo para vocês, tá bom? Mas agora aqui eu vou ler e vou mostrar para vocês que aqui tá a palavra para nós mundo, tá? Só que na realidade, na Bíblia que foi traduzida, não na Bíblia que é a Bíblia nossa mesmo. Não na Bíblia que é a original, tá? Perdão. Vamos lá, João capítulo 18, e o versículo de número 36 vai dizer assim. Vou ler o 35, tá? Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Olha aí, então Jesus ele vai usar essa palavra para dizer que o reino dele não era desse mundo. A gente precisa entender esse texto aqui. Jesus é levado e entregue para Pilatos, e lá Pilatos vai perguntar para ele: olha, aqui é Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu, né? Jesus está falando ali: tu dizes isso de mim, no versículo 34, né? Ou disseram
tu ou outros de mim? Aí Pilatos vai responder a Jesus: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fez, Jesus? Entregaram-te a mim, o que tu fizestes? Jesus vai responder: olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Se Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, algumas igrejas vão pegar esse texto aqui e vai dizer: irmãos, o nosso reino não é aqui, deste mundo. Por que nosso reino é desse mundo? Porque o nosso reino, o nosso reino, ele é no céu. Nós vamos reinar no céu. Nós vamos viver no céu, e joga tudo para o céu, tá? Porque pega a palavra mundo aqui, o meu reino não é deste mundo, e tem a visão que mundo é esse mundo todo aqui. Então, que Jesus estava falando que o reino dele não era deste mundo todo aqui, tá? Vamos ver aqui se liberou para outras pessoas e como é que tá o som, pessoal. Preciso estar sempre olhando, tá bom? Mas é sempre. O reino dele não era deste mundo todo aqui, tá? Perfeito, o som está perfeito, graças a Deus. Graças ao bondoso Deus. Então deixa esse fundo aí e vamos lá. Precisamos entender esse texto aqui, tá? Por que a gente precisa entender esse texto aqui? Porque o amilenismo, ele vai dizer que o reino ele não é literal, ele é de forma espiritual. Ou seja, eles vão dizer que o reino do Messias ele não é um reino visível, palpável, não é um reino que tu encosta, não é um reino terreno, aonde tem terra que tu coloca os pés ali, aonde tu vai reinar sobre algo que é físico, né? O reino dele é espiritual, o amilenismo vai dizer. Mas, exemplo, dizendo que nós vamos a textos assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, né? Só que essa narrativa do amilenismo, aí eu gostaria que o amilenista me respondesse isso aqui, ela já é descartada, essa narrativa deles, no próprio diálogo de Jesus. Porque Jesus ele fala assim, ó, se meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, que se o reino dele fosse daquele mundo ali, eles iam lutar braçal, iam lutar na espada para que ele não fosse entregue aos judeus. Os servos de Jesus lutariam, pelejariam junto com ele para que ele não fosse entregue. Então Jesus mostra assim que quando ele vai tomar o mundo, ali só nessa fala dele, ele já está falando que na tomaçada do mundo, na tomaçada do reino, quando ele tomar o reino vai ter luta sim. Vai ter uma luta tanto espiritual, que é batalhas que envolvem potestade, como uma batalha literal. Porque como é que anjos vão batalhar espiritualmente? Aí tu vai me perguntar, milenista, mas então a passagem lá que um anjo matou 185 mil não vale. Então a gente vê que anjos podem sim se materializar e podem entrar em contato com o mundo físico. Tanto anjos do bem quanto demônios podem entrar em contato com o mundo físico, assim como nós podemos entrar em contato com o mundo físico, eles podem intervir no mundo espiritual e no mundo físico também. Inclusive Jesus, ele pôde atravessar a parede ao ressuscitar, mas ele também pôde comer lá com os discípulos, né? A hora que ele ressuscitou, depois ele come ainda com eles lá, mostra os cravos, a marca dos cravos nas mãos. O tema da live é: palavra mundo não existe na Bíblia. Põe isso na tua cabeça, tá bom, servo de Deus? Essa palavra foi colocada para nós. Então aqui a gente vê que Jesus, e aí a gente vai tentar entender agora qual o significado dessa palavra mundo. Porque essa palavra mundo ela não aparece só aqui, ela aparece em vários textos da Bíblia, tá? Então a palavra mundo, tu mesmo pode dar um Google aí e tu vai ver que a palavra mundo no original, no grego lá ela é escrita como aion, tá? Aion. E qual o significado da palavra aion? O significado da palavra aion é tempo, era ou século. Então o que Jesus estava dizendo aqui, irmão Douglas, nessa passagem?
o meu reino não é deste tempo, o meu reino não é deste século, o meu reino não é desta era. O mundo jaz do maligno é o quê? Todo esse universo aqui, todo esse planeta Terra que hoje é governado pelo maligno. Toda esta era é governada, porque um dia todo este planeta Terra, que já existia lá no tempo de Noé, já existia lá no tempo de Adão e Eva, todo esse planeta aqui não estava na mão do maligno. Ele estava na mão sobre o governo de Adão e Eva, que governavam todas as coisas. Ora, eles governavam os peixes que estavam no mar, eles governavam as aves que estavam no céu, eles governavam, tinham poder e autoridade sobre toda a terra, toda a planície, todo o território que envolve o planeta Terra, porque não estava na mão do maligno aquele tempo, aquela era e aquele século onde Adão e Eva viviam. Então, o mundo que Adão e Eva viviam, o tempo, a era e o século, não era do maligno, era governados por Adão e por Eva. Certo, pessoal? Vamos lá, textos bíblicos. Efésios capítulo 7. Vamos achar aqui na Bíblia aqui. Logo depois disso, eu vou mostrar os textos para vocês no hebraico aqui, tá bom? Para vocês verem que o que eu estou falando no original está escrito. Efésios capítulo de número 2 e o verso de número 7 vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então aqui está sendo usado a palavra mundo, né? Já traduziram nessa Bíblia para século, né? Então talvez na tua Bíblia não esteja escrito mundo, esteja escrito igual essa aqui, século, mas em algumas Bíblias vai estar escrito mundo, ou seja, vai estar escrito assim em algumas Bíblias, para demonstrar no mundo vindouro as abundâncias, riquezas da sua graça, mas na minha está escrito para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias. Então aqui a gente vê a palavra século na Bíblia, que é a Bíblia de papel, certo? Mas na Bíblia, no hebraico, no grego, a gente vai ver a palavra aion, não vai estar escrita a palavra mundo. Inclusive essas Bíblias que já estão escritas a palavra séculos, elas já foram revisadas, então já não está mais escrito nelas século, mundo, né? Está escrito séculos, mas talvez na tua Bíblia esteja escrito mundo, certo? E aqui a gente vê em Efésios, né, que ela é usada para século, para era ou para época, né? Ou a gente vê assim, que a palavra mundo é utilizada para isso, século, era ou época, né? A mesma coisa está em Colossenses 1:26, ou lá em Mateus 12:32, ou em Efésios 3:21, utilizada ela para século, era ou época. Já lá em Romanos 12, já usa para sistema ou época atual. Vamos lá para Romanos 12, capítulo 2. Pega a tua Bíblia e vamos meditar. Em Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Utilizada para tempos, utilizado para época, para eras, certo? Romanos capítulo 12 e o verso de número 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é para nós se conformar com este mundo. Aqui a palavra mundo ela é usada, não aparece século aqui, mas aqui ela vai aparecer em Romanos capítulo 12, ela vai aparecer como a palavra mundo aqui na minha Bíblia. Eles não traduziram para século nem para época, né? Porque aqui vai falar sobre um sistema atual. Então a gente não deve se acostumar com esse sistema atual, com essa época atual que nós estamos vivendo, né? Não devemos se acostumar, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus.
Então, em contextos diferentes, a gente vê a palavra mundo sendo utilizada para, depende do contexto, ela tem um significado diferente. Pode ser num contexto falando de século, num contexto falando de um sistema, e num contexto já está falando sobre época, né, atual. Aí a gente vai para Marcos capítulo 10, no versículo de número 30. Vamos lá para Marcos capítulo 10 e o versículo de número 30, que vai já algo relacionado ao mundo vindouro, algo relacionado apontando para algo eterno, né? Mas vamos ler o texto de Marcos capítulo 10 e o versículo de número 30 para nós entender aqui no que a palavra mundo é utilizada, como é que é a colocação dela, é tempo, era um século. Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 30 vai dizer assim, ó: o que não recebe 100 vezes tanto neste tempo, em casas e irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Vamos entender um pouquinho mais o texto? E Jesus respondendo disse: em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os últimos. Então, para a gente entender o que está sendo dito aqui, é que em verdade Jesus estava dizendo que todo aquele que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou campos, por amor a ele, tá? E por amor ao Evangelho, não vai receber 100 vezes mais, tá? Essa pessoa vai receber 100 vezes mais, tanto aqui, tá? Neste tempo, neste mundo atual. Ele usou a palavra tempo aqui, usou a palavra tempo, muito bem colocado. O escritor usou neste tempo aqui, porque era naquele tempo, ou neste tempo que nós vivemos, nós vamos receber no mundo atual, no tempo atual, no aion atual, como no mundo vindouro. E depois eu vou mostrar para vocês que é onde está sendo usado o século, ou aonde está sendo usado tempo, onde está sendo usado a palavra era, aqui nesses textos que eu li. No original está escrito aion, ou vai estar escrito cosmos, tá? Presta atenção, porque tanto aion como cosmos é utilizado para falar de coisas desse mundo. Porém, a palavra cosmos, nós já vamos tratar dela já, após eu ler o texto de João capítulo 9 e o verso de número 32. Vamos junto agora, pessoal, com a Bíblia, João capítulo 9 e o versículo de número 32, que vai estar escrito assim: desde o princípio do mundo, tá? Na minha Bíblia, como eu venho dizendo, na minha Bíblia, algumas partes dela foi revisada, algumas partes não. Isso pode acontecer com a tua também. Em algumas trechos dela tu acha traduzida a palavra aion para mundo, século era tempo, vai estar traduzida para, eles vão colocar mundo, né? A palavra traduzindo para nós, que o original seria era, tempo, século, com o grego sendo inserido ali, que é no grego a palavra aion. Então aqui na nossa Bíblia às vezes a gente vai achar ela correta e às vezes a forma incorreta. Às vezes o escritor usou a escrita correta, a tradução, ele não traduziu para a palavra errada, mas traduziu com a palavra, utilizando a palavra correta para nós, tá? Neste texto de João capítulo 10, versículo 32, ele utilizou a palavra mundo, tá? Vamos ver depois como é que fica, porque no certo aqui a gente está vendo que é algo relacionado à vida eterna, né? Então, na vida eterna não envolve este mundo aqui, a vida eterna envolve do mundo vindouro, né? Nós vamos herdar a vida eterna no mundo vindouro. Nós vamos herdar a vida eterna no mundo que há de vir. Nós vamos herdar a vida eterna quando ressuscitarmos, certo? Então, por isso que o texto ele já fica um pouco fora da realidade. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença, né?
desde o princípio do mundo. Deixa eu ler o versículo de número 31 para vocês. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, né? Eles vão estar dizendo aqui os fariseus, provavelmente, falando isso, né? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se houve alguém que abrisse os olhos de cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no Jesus. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Então vai continuar uma conversa aqui, né? Não um outro assunto já aqui. Mas o que a gente vê que a palavra que mundo, eles estão falando que desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença, né? Então Jesus está fazendo um milagre aqui. Seria interessante nós ler esse texto aqui, né, pessoal? É a cura de um cego de nascença, né? Ia ser interessante nós ler esse texto aqui, mas eu vou deixar por conta de vocês, tá bom? Para vocês meditar, eu leio depois ele aqui sozinho, vocês leem em casa, tá bom? Vamos ver agora esse mundo aí que é atual. Ele também pode ser dividido entre uma era mal, né, mostrando um mundo mal hoje, que é do maligno, né, no presente, com um mundo vindouro também, dividido entre mundos, né? Porque hoje nós vivemos no mundo atual, aonde jaz do maligno, onde é o mundo que tem maldade. Mas a gente pode ver também um mundo onde é do maligno, tá bom? Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Isso é importante. Tá bom, pessoal? Vamos continuar nossa live aí. Não podemos parar. Tá bom? Não podemos parar. Amém, pessoal? Glória a Jesus. Vamos lá. Vamos ver agora um outro texto aqui, está em Atos capítulo 17, o verso 24. O que vocês acham desse texto aqui? Atos capítulo 17 e o versículo 24, que vai dizer bem assim, pessoal, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o Deus que criou o mundo, a palavra aqui, ela não vai estar escrita mundo, tá? Ela não vai estar escrito aion, ela vai estar escrito aqui já cosmos, tá? Porque vai envolver o quê? O Deus que criou o mundo é o Deus que criou todas as coisas que tem no mundo. Só que dentro dessas todas as coisas, muitas das vezes ele vai dizer que Deus amou o mundo. Quando ele fala que Deus amou o mundo, ele está falando que agora já é apontando para dentro de todas essas coisas que ele criou, o que ele amou somos nós, tá? Então o cosmos é utilizado para falar de universo organizado e ordenado, um universo com ordem. E Deus criou o universo, tudo que envolve o universo, tudo que envolve o mundo todo, não tempo, era e século mais. Agora a palavra está falando de estrelas, está falando de planetas, está falando de sol, mar, luas, terra, envolvendo tudo, tá? O cosmos inteiro, todo o cosmos, tá? Todo o universo organizado e ordenado. Essa criação de tudo, quando ele cria, né, num texto vai dizer que ele amou o mundo. Então ele amou o cosmos, na verdade é escrito, né, e traduzido para nós por cosmos, por mundo, mas a palavra original seria cosmos, tá bom? Então o tema da live é: a palavra mundo não existe na Bíblia, e a gente está mostrando aqui que alguns
umas traduções para nós aparece a palavra mundo. Nesses textos que eu falei para vocês, se vocês olharem na Bíblia de vocês, vai aparecer cosmos, vai aparecer, se ela já foi revisada, vai aparecer era, ou vai aparecer século, ou vai aparecer tempo. Se ela está correta, está aparecendo assim, ela está correta. Se ela estiver escrito a palavra mundo, está errado, tá? Não é mundo ali, é era, século ou tempo. Se não apareceu isso, ou cosmos, tá? Quando é falando já de universo organizado, ordenado, e dentro disso aí tudo tem as pessoas, que é o que ele mais amou. Então, se na tua Bíblia não estiver escrito século, era, ou tempo, século ou era, e estiver colocada a palavra mundo ali, a tua Bíblia está errada nesses versículos que eu citei. Vou repeti-los para vocês, anota aí. Efésios capítulo 2, verso 7, Colossenses capítulo 1, verso 26, Mateus capítulo 12, verso 32, Efésios capítulo 3, verso 21, Romanos capítulo 12, verso 2, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Efésios capítulo 2, verso 2, Mateus capítulo 13, o verso 22, Marcos capítulo 10, o versículo 30, João capítulo 10, versículo 32, Atos dos Apóstolos capítulo 17, o verso 24, João capítulo 13 e o verso 1, Romanos capítulo 3 e o verso 19, João capítulo 3 e o verso 16. Se nestes versículos que eu citei agora, na tua Bíblia estiver escrito a palavra mundo, está errado na tua Bíblia. O correto é estar escrito está escrito tempo, era ou século, tá bom? E nesses outros versículos aqui que é Atos 17, 24, João 13, 1, Romanos 3, 19 e João 3, 16, se tiver escrito ali mundo também está errado, que o original estaria escrito cosmos, tá bom? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês aqui na minha Bíblia, no hebraico, para você, no grego, para vocês verem como eu estou falando a verdade, que não, no grego não aparece. Eu não preciso parar para mostrar para vocês na Bíblia português, porque vocês têm ela em mãos, então para isso vai ficar fácil para vocês, certo? Vou fazer esse esforço aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiramente, Efésios capítulo de número 2, o versículo 7. Vamos lá. Efésios capítulo 2, o versículo 7. Vamos virar a telinha, rezar, orar a Deus para que não caia nossa live, que nem antes aconteceu, né, pessoal? Aí, ó. Para mostrar nos séculos, olha a palavra ion ali, tá bom? Quem viu a palavra ion, ó. Para mostrar nos séculos vindouros a surpresa riqueza da sua graça. Eu não vou ler todos os textos para vocês, mas é só você prestar atenção que ali está aparecendo a palavra aion. Eu vou clicar na palavra aion para vocês verem o significado desta palavra aion, tá bom, pessoal? Olha ali, cliquei na palavrinha aion, vai aparecer aqui embaixo. Aion é utilizado para falar de tempo, perpétuo, eternidade, ou mundos, universo, tempo, idade, geração. Então ele não é a palavra aqui, não é mundo, tá? É a palavra que ela é usada para tempo, tá? Eternidade, ou mundos, universo. O escritor colocou isso aqui, tá? Então no original seria basicamente isso aí. Por isso que a tua Bíblia pode estar escrito século ou era. Eu não vou mostrar todos os textos, como eu falei para vocês, mas eu vou mostrar um outro aqui, até porque vocês podem baixar esse aplicativo que eu uso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em Romanos capítulo 3, vou pegar um aleatório aqui, Romanos capítulo 3, e o versículo de número 19. Aqui já é para aparecer a palavra aion, tá? Romanos capítulo 3 e o versículo 19. Vamos ler aqui, Romanos 3, deixa eu ver se está certo aqui. Isso, Romanos 3, 19. Isso aí, deixa eu virar a telinha para vocês aqui. Olha lá, ó. Romanos capítulo 13, versículo 29 vai dizer assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o cosmos, olha ali, ó,
todo o cosmos, tá bom? Não é, para nós foi traduzido como mundo, mas tá vendo que do lado do mundo é o original, ela é escrita, e no original é cosmos, tá bom, pessoal? No original não é mundo que está escrito, mas na tradução eles colocaram para nós como mundo, porque nós não falamos em grego, né? Certo? Mas o correto seria eles colocarem ali para nós a palavra era, tempo ou século. Eu não mostrei para vocês o significado ali, vou puxar aqui de novo o significado aqui da palavra, aquela clicada que eu dei antes, né? Cliquei ali, né? Vamos clicar na palavra cosmos aqui, ou posso clicar até na palavra mundo para vocês verem ali, que vai aparecer aqui, ó. É cosmos lá, ó. Uma organização, constituição harmoniosa, ordem, governo, ornamento, decoração, adorno, arranjo, estrelas, as hostes celestiais como ornamento dos céus. Então, o que Deus amou, o que Deus criou, né? Ele amou o mundo, o cosmos, e dentro disso, o que ele amou mais foi os filhos que ele criaste. Certo, pessoal? Não precisa ser uma live muito extensa, mas era só para mostrar isso aí para vocês. A palavra mundo na Bíblia, quando tu lê ela está errada. Se tu vê mundo na Bíblia, certo? Seria era, tempo ou século. Como é que ficaria então Jesus falando que o mundo jaz do maligno? O século, o tempo e a era qual nós vivemos jaz do maligno. Ele é do maligno, está sob o domínio do maligno. Como é que ficaria então a destruição deste mundo qual vivemos hoje? Este mundo será destruído com fogo. Como é que ficaria esse texto? Ficaria este tempo, essa era, esse século, né? Essa era ou esse tempo, depende do contexto, tá? Vai depender do contexto. Significado vai depender do contexto. Então, a destruição, né, deste mundo. Aí quando tu olha para o contexto ali, Noé, né? Noé, eu vou destruir o mundo. Quem ele destruiu lá? Ele destruiu os homens que viviam naquela era, naquele século e naquele tempo onde Noé vivia, porque o mundo todo não foi destruído. O que foi destruído foi o tempo, ou seja, o mundo atual que eles viviam, o tempo atual, mas não as estrelas, mas não o planeta. Mas quem foi destruído ali no contexto foi os homens que estavam fazendo prejudicial à terra. E a Bíblia vai dizer novamente o quê? Que como foi o dia de Noé, assim será a vinda de Jesus. Comiam, bebiam, davam-se casamento. Então o que vai acontecer pós-vinda de Jesus? Também, como no dia de Noé foi destruído aquele povo, também vai ser destruído aqueles que destroem a terra. Amém, povo de Deus? Que Deus nos abençoe. E eu queria que vocês prestassem bem atenção agora, porque que eu fiz essa live aqui. Deus me mostrou uma visão que era para mim falar para vocês sobre essa live aqui. Que era para mim falar sobre este mundo, esse século, essa era. Para vocês, essa era e esse tempo que estamos vivendo, ele jaz do maligno. Este mundo que estamos vivendo, ele jaz do maligno. Certo? Este tempo que nós vivemos, ele está sob o domínio do maligno. A igreja ora para que o reino do Messias venha e destrua essa era atual e implante o reino do Messias. A igreja não vai ficar debatendo, não vai ficar correndo através que este mundo a qual nós vivemos hoje, ele venha ser o mundo a qual Deus vai reinar. Esquece que Deus vai vir, Jesus vai vir reinar neste mundo aqui que nós estamos vivendo, ou seja, nesta era, neste tempo, nesse século aqui. Que século? Que é do maligno. Quando ele vier, este século, essa era, esse tempo, vai deixar de existir. Ou seja, este mundo que nós estamos vivendo vai deixar de existir. Por isso que ele vai fazer novo céu, nova terra. Por quê? Porque ele está fazendo nova todas as coisas. Ele vai pegar o mundo atual, que está na mão do maligno, vai destruir
e vai implantar um mundo vindouro. Ou seja, pessoal, tem muita gente que está aí nas redes sociais desesperada, lutando por uma mudança deste mundo aqui que jaz no maligno. Tu pode orar para que Deus abençoe as autoridades, tu pode orar para que os governos, porque é bíblico, eles venham mudar os pensamentos, tu pode orar para que Deus coloque um governo que ajude o povo, que melhore as coisas, claro que pode orar. Tu pode orar se tu é de partido tal, não vou entrar em política aqui. Tu pode orar para que ambos os presidentes tragam algo melhor para o nosso mundo atual, não se esquecendo que este mundo é do maligno e quem pode mudar este mundo que é do maligno é só Jesus e a volta dele. Então, se tu é um cristão, o que tu deve esperar é o retorno de Jesus Cristo. O que tu deve esperar, e essa foi a visão que Deus me deu para mim passar, o que tu deve esperar e deve invocar, boa tarde, Mavera, o que tu deve invocar é um mundo vindouro. O que tu deve pedir é que venha a nós o teu reino, não esse reino das trevas. Tem muito cristão que está desligado, está invocando mais o reino terreno para que ele passe por uma mudança, do que invocando um reino vindouro para que ele venha a ser estabelecido. Ora, tu sendo um cristão, você tem que lutar para que o reino do Messias venha. Você tem que lutar para que esse império das trevas ele caia por terra e que as almas venham conhecer o Evangelho e através delas conhecerem o Evangelho, elas venham se batizar, venham abandonar os seus pecados, para que o reino comece a entrar dentro delas. Então, pessoal, muita gente eu vejo lutando pela melhoria de um país, país A, país B, país C, e eles estão caindo em muitas idolatrias de presidentes, né? E aí esses presidentes, às vezes, eles acabam sendo idolatrados por um povo que deveria olhar mais para o reino de Cristo, né? Muitos irmãos hoje estão falta de estudo, falta de ensino bíblico, porque são as lideranças direcionam eles para uma política, né? Irmãos, o nosso Jesus ele ensinou para nós que o reino dele não era deste mundo. Ele deixou bem claro. Se fosse o reino dele deste mundo, nós lutaríamos, ele disse, para que ele não fosse entregue aos judeus ali, né? Então, se o reino do Messias fosse esse atual aqui, nós já estaríamos com ele lutando para destruir todo esse governo que está sobre a terra toda. Não é só um governo que está sobre o Brasil, porque o governo que Cristo vai implantar na terra, ele vai destruir todos os outros governos que se opor contra ele. Ele vai ser o único rei. Então tem muito cristão que está sendo cegado por políticas, né, irmãos? Infelizmente isso é muito triste. Há muitos cristãos e a narrativa deles sempre dos evangélicos não, é por causa que é para as nossas gerações que vão ficar, que nós estamos lutando. Ora, se tu quer uma melhorança para a tua geração que vai ficar, ora como Jesus ensinou a tu orar. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra. E como vai ser feita a vontade de Deus aqui na terra? Como é feita no céu? Quando um político de tal partido começar a governar certinho? Ou quando o Messias vier e reinar sobre a terra? Só vai ser possível quando o Messias vier e reinar sobre a terra. Só com o governo dele nós haverá paz e justiça. Porque não adianta nós ter um governo em um país que ele traz tudo de melhor para nós nesse país, quanto outros países estarão perecendo. Então, ainda que no Brasil fosse colocado um governo que melhorasse tudo, ou que esse governo atual melhorasse tudo, não mudaria a configuração da terra toda. E a proposta do Evangelho, ela não é só agarrar um país. A proposta do Evangelho e do evangélico, do irmão e da irmã em Cristo, é de pedir para que Deus alcance todos os países do mundo. Isso aí só vai ser possível no reino do Messias, no reino vindouro. Então é isso que eu tenho para dizer. O que eu trouxe essa live hoje aqui sobre falando, explicando para o pessoal, texto por texto, o que é o significado da palavra mundo,
para vocês entenderem que este mundo atual, irmãos, ele jaz do maligno. Este mundo é aquele qual Satanás disse para Deus que se Deus se dobrasse, ele daria tudo para Deus. Este é o mundo atual, essa é a era, este é o século que estamos vivendo. E por trás de toda a politicagem que nós temos no mundo todo, o que tem ali envolvido? Tem envolvido um Deus, tá? Qual é esse Deus que cegou o entendimento de muitas pessoas? Para vocês entenderem um pouco, o mundo hoje não é governado por um presidente. O mundo hoje não é governado por um governador de um estado. O mundo hoje, ele não é governado por um país. O mundo hoje, por trás de um presidente, tem uma outra potência, que ele é submisso a essa potência. Essa outra potência, ela financia tanto governos, presidentes, países, como financia também até mesmo as emissoras, redes sociais, emissoras de televisão. E esse outro potência que está por trás de tudo, ela também financia muitos empresários. Essa outra potência que está por trás de tudo, ela financia muitos políticos que estão dentro e pode aprovar ou reprovarem algumas leis. Então, ainda que mude um presidente, mesmo assim não mudaria o cabeça que está por trás de tudo. E por trás de todo esse cabeça, quem está, você já sabe, eu nem preciso dizer, se o mundo é dele, ele é o príncipe da potestade dos ares, ele que rege por trás de tudo. Então, nenhum presidente vai mudar o mundo todo. Muito pelo contrário, o que nós vamos ter, só um minuto, o que nós vamos ter aqui pessoal, é um presidente que pode mudar um local, uma região e um resto do mundo todo, um resto de lugares, localizações do mundo perecerem. Olha o tanto de pessoas que estão morrendo em guerras, olha o tanto de pessoas que as guerras estão financiando, olha o tanto de pessoas que está acontecendo, estão sendo massacradas, mortas por causa de partidos políticos e estão morrendo muitas das vezes sendo cegada por um sistema político que a religiosidade se abraçou. Não estou falando só do Brasil, de vários lugares do mundo. Tu acha que em outros países do mundo essas coisas que estão acontecendo, elas não estão matando pessoas por causa de uma política também? Então, assim, pessoal, que Deus vem me despertando há muito tempo, ninguém vai conseguir fugir do que é para vir. E muitas coisas a gente não pode se esquecer, pestes, destruições estão profetizadas na Bíblia, e muitas vezes o povo de Deus lá de Israel, ele pereceu por se aliar a homens terrenos, ele pereceu por idolatrar homens terrenos. E aí a gente tem o que? A gente tem um Sadraque, Mesaque e Abednego que não se dobram a uma estátua feita por um homem. Mas por que eles não se dobraram? Porque eles tinham outro partido político na terra? Não, eles não se dobraram porque eles tinham uma pátria celeste. Eles não se dobraram porque eles criam no Deus soberano, criador de todos os céus e da terra. Eles não se dobraram para um outro governo terreno porque eles sabiam que o governo deles é um governo celestial. Então a vida do cristão, ela tem que ser governada pela política celeste, não pela política terrena. E muitos líderes religiosos hoje, eles obrigam até as pessoas a votarem em A, em B, em C. Para mim o voto é individual, tu vota em quem tu quiser. Eu praticamente que eu não voto por ser ex-presidiário. Claro que algumas opções tu vai ver que um governo é melhor que o outro, mas colocar obrigação nas pessoas, isso eu acho muito errado, até porque, pessoal, é como eu acabei de falar aqui, um governo, um presidente não vai poder mudar a configuração da terra toda e nem do país todo, porque depende de outras pessoas. Como eu falei, por trás dele existe uma potência maior e por trás dele essa potência maior ela financia a mídia, essa potência maior ela financia pessoas dentro do Senado. E aí tu vai lembrar da Roma antiga, né? Tu vai lembrar do triunvirato. Como é que o triunvirato triunfou, né? Por causa que nós tínhamos ali Júlio César indo para as campanhas, e ele indo para as campanhas, mas ele indo, existia por trás dele alguém que financiava, que era Pompeu e Crácio. Eles eram ali uma cabeça de Júlio César, para as matanças que o Júlio César ia fazendo. E não pense que essas cabeças não tinham a ambição. O caso de
Crasso ali, foi a ambição que levou ele para ele mesmo ir para Parta, né? E lá ele foi morto, lá onde eles derramaram ouro na boca dele. Conta a história, por causa da ganância. Ele também foi tentar buscar glória para si mesmo e foi derramado ouro sobre a garganta dele. Morreu assim, com ouro derretido sobre a garganta. Um cara que financiava acabou também depois indo buscar a glória com as próprias mãos, tomando território, como era a prática dos romanos, era tomar territórios. Para quem tomasse mais territórios era considerado poderoso. E o que a gente está vendo no cenário global hoje é homens se levantando, tomando territórios, colocando países submissos a eles, e nisso eles estão ganhando toda uma glória, e essa glória está vindo até mesmo de muitos evangélicos, né? Estão batendo palma para cara que está matando um monte de gente. Não estou dizendo que outros partidos ali não estão fazendo coisas erradas. Como eu falei para vocês, eu não voto em direita e nem em esquerda, eu não voto. E eu vou ser bem sincero para vocês, a minha pátria é celeste, eu estou preocupado com o reino dos céus. Eu não estou preocupado com esse mundo que jaz no maligno. Eu oro para que as pessoas mudem, para que presidentes mudem e para que almas se convertam. Estou nem interessado nem um pouquinho com essa politicagem que está aí. Em nenhum momento eu vou cair nesse engodo de estar saindo por direita e por esquerda. Minha pátria é celeste. Toda vez que o povo de Israel se dobrou para homens terrenos, se esqueceu de Deus, que é isso que muitos estão fazendo, e foi buscar socorro nas mãos de homens, eles pereceram, e foi por isso que a gente viu peste vindo para nosso país, é por isso que a gente vê peste vindo para alguns países, né? Porque eles idolatram homens, né? Ou não foi assim com um país que eles idolatraram aquele homem, e a miséria veio sobre aquele país depois de um tempo que o dinheiro começou a acabar, porque é idolatria. E como eu venho falando para vocês, por trás de presidentes está aquelas potências ali que são banqueiros, tá? Então, irmãos, é só tu parar e fazer uma análise, tá? Tu já viu traficante mexer com bicheiro? Ninguém mexe com bicheiro, são uma máfia terrível. Tu já viu bandido e prevalecer de em pé? Não fica. Existem outras potências no mundo que não são faladas, que elas são organizações que estão por trás, que comandam todo o nosso sistema que nós vivemos atual, ou seja, todo o mundo atual, todo o aion que nós vivemos, tempo, era ou século. Então sim, o cristão ele deve se posicionar em favor do reino. O cristão ele deve dobrar o joelho. Rapaz, o que eu vejo, irmãos, de pastor que não ora nada, não tem nada de intimidade com Deus, nada de oração, tanto que vai orar para as pessoas, nada acontece, não tem cura, não tem milagre, não tem maravilha, não tem revelação, tem nada, porque não ora. Mas dá uma bandeira para ele de um partido político para te ver, se esberreia gritando a noite inteira, atravessa um país todo, né? Não estou falando isso só porque aconteceu uma passeata agora aqui de algum povo. Também não estou dizendo que as pessoas não têm direito de reivindicar por melhorias no país. O que eu estou dizendo é que o cristão ele deve se posicionar em prol do reino. Ele tem que ser uma pessoa que busca o reino, e dentro do coração dele tem que estar o reino. Por trás desses camaradas que financiam o mundo rola muita grana. Tá? Então com a grana eles compram a mídia, com a grana eles botam quem eles querem dentro dos senados, com a grana eles conseguem ter os empresários do lado deles, e com essa grana todo mundo fica de olho nessa grana. Porque, vamos lá, né, pessoal, o que é mais fácil? Tu trabalhar 10 anos para comprar um carro, ou tu ir num agiota e pegar 10 mil reais e ele comprar o carro na mão, na hora, e depois ir pagando o agiota, já tá com o carro andando? Claro que é mais fácil tu ir ali no agiota. Então o que acontece? Essas potências são tão grandes que todo mundo se dobra para eles, porque eles têm dinheiro para emprestar, para financiar. Por isso que tem países endividados aí. Endividados por conta do quê? Por conta de se dobrar para um dinheiro mais fácil, e aí são todo mundo vinculado. Então cristão, você que é cristão, vai buscar o reino, vai orar, tira meia hora para orar. Tá? Porque tá cheio de pastor, cheio de homem de Deus, que é irmão, homem de Deus, que só lê Bíblia, ou que só canta, ou que só
evangeliza, mas não ora, não tem intimidade com Deus. E tu vê que não tem intimidade com Deus, sabe por quê? Porque a vida está virando uma bagunça. É fanático por A ou B, mata se for para matar por um partido político, e aí depois de noite vai pregar o amor na igreja, hipócrita. Vocês são um bando de hipócrita, tá? Vocês vão lá pregar o amor, mas no mesmo dia vocês estão pregando ódio para as pessoas. Não estou falando de só um lugar. Claro que tem petista que é cristão, claro que tem bolsonarista que é cristão, claro que tem dos dois lados, mas os dois lados tem a hipocrisia. Prega o amor e de noite no culto prega o ódio, de dia e de noite vai no culto e prega o amor. Um bando de hipócrita. E aí querem o reino do Messias. Qual reino vocês preferem? O do Messias ou o reino terreno? Jesus falou que o reino dele não era deste mundo. O de vocês é qual? Amém, pessoal? Eu sei que a live é para um pouco, ela acaba mostrando para as pessoas qual é o meu posicionamento, e é esse mesmo meu posicionamento. Sempre foi, sempre vai ser. Política para mim é um lixo. Tá bom? Se vocês querem ver, para vocês, bem sincero, quando envolve cristão que está dentro da política, para mim isso é um lixo. O cristão ele tem que se envolver com as coisas de Deus. Ai, mas José, irmão Douglas, eu te mostrar para dentro da Bíblia, foi governador do Egito. Pois é, só que o José ele era um abaixo de Faraó. Tudo que José colocou foi coisas que era para melhorança do povo de Deus, né? Nós não temos, e para o mundo todo da época, né? O mundo todo da época, melhorou a situação no mundo todo. O mundo todo da época do Egito sobreviveu por causa de José. Então José foi colocado como como se nós olhássemos uma simbologia ali de Jesus. O mundo todo não passando mais fome por causa de Jesus, de José, né? Agora, resolve o problema de um país e deixa os outros perecer? Que reino é esse? É do Messias esse? Nossa! Então o Messias gosta só do Brasil, se nós resolver o problema aqui. Não, irmão, é que daí é um grão de cada vez. É um grão de cada vez, mas a Bíblia diz que vai vir miséria, e ela vai vir da parte de Deus. Vocês vão combater Deus quando Ele vier e deixar que 3 anos e meio venha de miséria, de fome, para que as almas se dobrem e se convertam? Bando de fiascos os irmãos fazem aí nas redes sociais. Maioria é fiasquenta, crente que não gosta de chorar. Vai dobrar teu joelho. Eu gostaria de ficar 1 hora no monte com esses irmãos para ver o quanto eles gostam de chorar de joelho. Né, irmãos? Eu não estou gabando aqui por causa que nós vamos para o monte orar. A gente também é fraco, já ficou muito tempo sem orar e sabe a necessidade e sabe o quanto é difícil lutar para ser um homem e uma mulher de oração. Mas a maioria nem faz isso, nenhum esforço. Quando envolve política, meu Deus do céu, os camaradas saem se quebrando, vira a noite, cria tenda, cria barraca, faz churrascada, tudo isso para quê? Em nome de uma bandeira, de uma pátria terrena, que não vale de nada, que acaba deixando uns ricos e outros na miséria, ou acabam uns roubando e outros perecendo. Ou seja, resumindo, colocando no pacote, ainda que um presidente venha para o Brasil, vai existir outras potências acima dele, que ele não vai poder fazer melhoranças em todas as áreas da vida. E tem mais, né? Existe um reino do Messias que faz o quê? Coloca todo o domínio, todos os domínios debaixo do governo Messias. Já um presidente que estiver no Brasil, melhor que ele seja, não vai conseguir fazer isso. Quem vai conseguir fazer foi só Salomão, e quem vai conseguir fazer só Jesus. Tá bom, pessoal? Meu posicionamento sobre política, muitas pessoas não sabem, não queriam saber. Por isso que eu não entro em debates e coisas, falas de política. Para mim, não estou nem aí para essa política da terra. Eu quero me envolver com as coisas de Deus, né? Político para lá, eles fazendo a parte deles. Tenho amigos políticos, tá? Eu tenho amigo que é político, tá? Não voto. Se eu votasse, como a pessoa que vota, ela tem que votar, escolheria algum deles para votar neles, tá? Não obrigo ninguém a votar em tal partido. Voto para mim, tu vota em quem tu quer. A pessoa tem que pesquisar em quem ela vota, tá bom? É a mesma coisa que igreja. Não proíbo ninguém de ir numa igreja. Tu tem que pesquisar a igreja que tu tá indo, tem que pesquisar o que é pregado lá, tem que estudar o que é lá. Assim mesmo Deus vai te iluminar a tua mente.
tá bom? Então essa coisa de política pra mim aí, tá, eu tô nem aí pra esse povo aí. E esses irmãos que ficam nessa de política aí, meu apoio vocês não têm, já vou deixar bem claro. Eu não tô nem aí pra política. Agora meu apoio para evangelizar, para subir um monte, para orar pelos drogados, para ir na favela, tirar o drogado do crime, para ir lá no traficante falar que Jesus ama ele. Meu apoio para falar para prostituta que a prostituta pode ser salva. Meu apoio para ir lá orar para a pessoa ser curada. Esse meu apoio vocês vão sempre ter. Meu apoio para orar para presidentes, que eles venham melhorar, para que eles venham ser homens de Deus, vocês sempre vão ter. Agora meu apoio para ficar vinculado, fazendo politicagem aí, irmãos, não conta comigo, tá? Não conta comigo, porque eu prefiro ficar a noite inteira no monte orando, falando com Deus, do que ficar caminhando para lá e para cá que nem um bobo da corte, hein? Fazendo propaganda pro homem. Tá, pessoal? Deus abençoe a todos. Perdão quem não gosta do meu posicionamento, né? Se fui agressivo com alguém, que perdão para vocês. Mas como todo mundo pode se posicionar, eu também posso. Eu gosto das coisas de Deus, eu gosto de me envolver com o reino de Deus, com o reino do Messias. Eu gosto de me envolver com o mundo do qual Cristo vai vir e vai governar. Eu gosto de me envolver com as coisas celestiais. Eu gosto de buscar coisas do alto. As coisas terrenas que a traça e a ferrugem vai levar. Então, para mim, esses governos, nenhum pode fazer nada a não ser um substituir o outro e tentar melhorar um erro que um outro fez. É simples assim, mas não pode mudar o mundo. Jesus vai mudar o mundo. Eu creio que ele vai vir e vai mudar o mundo por inteiro, por completo. O mundo vai ser uma benção, né? E eu acho muito legal quando eu vejo um pastor que ele ora e as pessoas são curadas, ele ora e Deus revela, né? Ou uma mulher de Deus, quando ela ora e ela ora pela cura. Agora, quando eu vejo um pastor, uma irmã, um irmão, seja apóstolo, ou seja, o que a gente tem muito hoje, né? Apóstolo, apóstola, diversas pessoas com títulos e denominações, eu me admiro quando eu vejo eles sendo usados por Deus, tá bom? Esta semana a gente estava ali no monte, e aí subiam alguns irmãos de uma igreja, eu não vou lembrar o nome da igreja deles, tá? Agora falando aqui mais, eu posso colocar depois no comentário aqui em cima o nome da igreja deles aqui. Então eu não lembro na live aqui, mas aqui no corte aqui eu estou colocando o nome daí deles, dessa igreja. Aquela igreja de subir ali, eu não conhecia eles, irmão, mas a gente viu um monte de jovens numa denominação buscando a Deus, e ali entregaram um recado para nós que veio da parte de Deus, coisas que só nós e Deus sabemos. Então, existe muito homem de Deus que está aí, tá nem aí para política, tá envolvida nas coisas de Deus, não quer nem saber com política, não quer se envolver com coisas daqui. E é pessoas assim que eu quero estar envolvido, pessoas que querem saber do reino, pessoas que querem crescer espiritualmente, pessoas que buscam uma pátria celeste. É isso que eu gosto de estar envolvido com pessoas assim, que gostam de chorar, tá? Para mim não ficar morto igual elas, não ficar orando aí pelas pessoas entrar com a doença e sair com a doença do culto. Quero ver pessoa ser curada. Ou esse Deus que está na tua Bíblia não é o mesmo Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento que operava sinais e maravilhas. Amém? Deus abençoe a todos, fique na paz, Senhor. Paz, povo de Deus. Bah, povo de Deus, fui!